Gente, que porrada foi essa? I want a motherfucking dinosaur! Pra quem tava com saudade do Joel, né, esse foi o episódio. Todo mundo matou saudade nesse episódio. Finalmente a gente tá se aproximando da reta final de The Last of Us. Acabamos de assistir aí ao penúltimo episódio, episódio 6, da segunda temporada, né? Está acabando aqui a nossa cobertura de The Last of Us. Inclusive, eu sei que falta mais um episódio ainda, mas eu já queria agradecer de antemão aqui você que tá sempre aqui toda semana assistindo ao vídeo de The Last of Us, viu? Muito obrigada. A cobertura fica muito mais legal quando você tá aqui. No episódio de hoje, a gente revisitou o passado e relembrou algumas coisas muito importantes pra trama de The Last of Us, principalmente pro futuro da série, né? Quando a gente for chegar ali na terceira temporada. Então vem aqui comigo que o episódio 6, além de ter sido emocionante, ele foi muito delicado em questões técnicas. E eu vou explicar tudo certinho pra vocês. There's something going on between you two? Excuse me? You spend a lot of time together. Is it funny? Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês mais uma crítica, mais uma análise do 6º episódio de The Last of Us. E é claro, né, como de costume, fica aqui o meu aviso de que este vídeo contém spoiler, tá? Então se você não assistiu ao episódio ainda, vai lá, assiste e depois você volta nesse vídeo, tá bom? E é claro que eu vou pedir pra você, por favor, se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso me ajuda demais aqui a criar o conteúdo na internet. Convido você também a me acompanhar nas outras redes sociais, né? O meu Instagram, meu Twitter, tá tudo aí embaixo na descrição, gente. Eu produzo conteúdo em todas as redes, então você pode me encontrar por lá também. E é claro, já deixa o seu comentário aí embaixo falando se você gostou ou não do episódio. Bom, gente, como de costume, The Last of Us começa aqui mais um episódio com uma cold opening, né? Quem viu a crítica passada aqui, né, da semana passada sobre o episódio 5, sabe justamente o que eu tô falando. Cold opening seria aquela sequência, né, aquelas cenas que mostram antes da abertura. E The Last of Us faz uma coisa muito bem feita em relação a cold openings, que é justamente mostrar o tema e o assunto daquele episódio. Então a gente foi surpreendido aqui com uma cena da infância do Joel, né? A gente tem o Joel e o Tommy, mas a conversa principal ali acontece entre o Joel e o pai dele, onde eles estão debatendo um pouco sobre o lance de paternidade, né? O que você faz pelo seu filho? Quais são as formas que você pune o seu filho? O que você faz para agradar ele? Esse tipo de coisa. Isso já mostra que este seria a temática ali principal do episódio de hoje, onde a gente ia aprofundar bastante a relação do Joel com a Ellie no tempo que a gente não viu, né? Naquela passagem de tempo, quando os dois chegam em Jackson e passam a viver juntos ali uma vidinha. Então a gente vê vários aniversários da Ellie acontecendo e aos poucos a gente vai sendo apresentado em como é essa questão da paternidade pro Joel com a Ellie, que a gente sabe como é que era com a Sarah, né? Como é que é essa relação de paternidade que ele tem? É interessante ver na própria cold opening que essa origem protetora que o Joel tem, né, de querer proteger as outras pessoas e tudo mais, é uma coisa que vem lá da infância dele, né? Ele tá protegendo o Tommy no flashback contra o pai. Ele acha que o pai dele vai bater no Tommy, então ele toma o lugar dele, toda aquela coisa pra apanhar ali no lugar do Tommy. Isso é bem interessante, que você já mostra bastante sobre o personagem na origem dele, né, que seria aqui representado nessa cena da infância. Mas uma coisa que eu já tenho que chegar falando aqui sobre esse episódio, que vai guiar bastante da crítica aqui, do porquê que eu achei esse episódio tão bacana, né, já fica o spoiler do que eu achei do episódio como um todo. Vocês já estão acostumados comigo falando de coisa de cinema, roteiro e esse tipo de coisa. Inclusive, eu até tenho um curso de fundamentos da narrativa, né, como é que eu não vou falar de roteiro nos vídeos? Existe um elemento muito legal em escrita que The Last of Us trabalhou nesse episódio de hoje, que é chamado de narrativa cíclica. Basicamente, narrativa cíclica é quando você pega a primeira sequência do episódio, ou então o primeiro ato, né? Depende muito do que a gente tá falando aqui, mas no caso de The Last of Us é a primeira sequência, e você traz um significado diferente pra ela ao final do episódio. Então, por exemplo, a gente pegou uma conversa ali sobre paternidade do Joel com o pai dele, onde, por exemplo, a gente ouve a frase I hope you do a little better than me. E a gente já vai comentar um pouco mais sobre isso, mas o Joel repete essa frase lá no final do episódio numa conversa super emocionante com a Ellie. I hope you do a little better than me.
como eu falei, já a gente comenta sobre isso, mas o fator importante aqui que vocês precisam saber é que essa questão de narrativa cíclica em The Last of Us para esse episódio específico foi muito importante porque a gente precisa marcar o final de alguma etapa, né? O final de algo que a gente conhecia para o começo de algo novo. No episódio anterior, a gente tinha comentado sobre como a Ellie começar a se vingar e começar a fazer algumas coisas mais violentas, como por exemplo ir caçar as pessoas que mataram o Joel, representa ali pra ela um final de infância, né? Inclusive, esse era o maior medo do Tommy, foi dito nessa temporada, né, através do personagem mesmo, que ele tinha muito medo da Ellie seguir o caminho do Joel e viver de raiva, violência, vingança e esse tipo de coisa. Isso pode mudar uma pessoa. Mudou o Joel e com certeza vai mudar a Ellie também. Já começou, né, a mudar ela no episódio anterior. Essa mudança que acontece com a Ellie também é refletida ali no nome do episódio. Vocês pararam pra pensar? A gente vai debater um pouco mais sobre essa questão do nome do episódio, mas eu já posso inserir isso daqui. O nome do episódio é O Preço, The Price. Então, assim, o Joel tomou uma decisão lá no passado, né, que a gente já sabe, por exemplo, ele mentiu pra Ellie, matou os vagalumes pra poder deixar a menina viva, né, impedindo assim que criasse uma cura. Qual que é o preço dessa ação dele? Ele morreu, né? A Abby foi lá e matou ele. Agora, qual que vai ser o preço da vingança da Ellie? Foi plantada uma semente aqui, ela já começou a fazer a vingança dela. É claro que a galera que joga o jogo sabe muito bem qual que vai ser o preço da vingança da Ellie, porque vai ter um preço, né? Ela não vai fazer essas coisas de graça, ela não vai fazer essas coisas sem mudar quem ela é. Já começou, né, um processo de mudança, que a gente já comentou aqui rapidinho, que é sobre a morte da inocência da Ellie, né? Quem ela era antes, aquela criança que a gente até vê nos flashbacks desse episódio mesmo, através de conversas ali dela com o Joel e tudo mais. Aquela criança não existe mais. Aquela pessoa morreu a partir do momento que a Ellie começou a se vingar pelo Joel, matando a Nora no episódio anterior. Então o nome, né, o título que deram pro episódio é muito relevante e muito condizente com as coisas que são mostradas pra gente, tanto no episódio 6 quanto no episódio 5, né? Eu achei muito bacana essa escolha. E faz pleno sentido com a narrativa proposta de The Last of Us, né? Pra quem não sabe, The Last of Us é uma história que trabalha uma trama de maturação. Ou então pode ter gente que conhece pelo nome Coming of Age, que seria o amadurecimento de um personagem, né? Quando você pega um personagem numa fase da vida e você começa a passar pra outra fase. Tem vários filmes e séries que vocês assistem por aí que tem uma trama de maturação, como por exemplo, a franquia Harry Potter, a franquia Percy Jackson, Crônicas de Nárnia, a série Stranger Things, né? Que a gente vive falando aqui no Plantão Geek. Todas essas produções que eu citei trabalham com trama de maturação. Então, The Last of Us faz parte desse pacote também. Com quem que tá sendo trabalhada essa trama? Com a Ellie. Então eu já queria jogar um foco aqui também na caracterização que fizeram da Ellie e do Joel ao passar dos anos. Gente, na moral, como é que tem gente que fala na rede social aí, né, no Twitter da vida, no Instagram da vida, que a Bella Ramsey tá com a mesma cara da primeira temporada? Pelo amor de Deus, sabe? Desculpa, gente, pra mim a pessoa que tá falando isso é meio cegueta, porque o trabalho de maquiagem, o trabalho de linguagem corporal que a atriz faz, justamente remetendo àquela Ellie mais inocente, depois a uma Ellie mais adulta, você consegue ver isso no episódio. Justamente porque tem vários flashbacks, né? Então a gente vê ela com 15, com 16, com 17 e também com 19 anos. E fica muito nítido esse envelhecimento, né? Pelo menos pra mim ficou extremamente nítido. A ponto de eu falar aqui pra vocês, né? Que eu não entendo as pessoas que não fazem essa observação de que houve um envelhecimento da personagem, sim. E o Joe nem se fala, né? A maquiagem que fizeram no Pedro Pascal pra mostrar ele mais velho e mais jovem também tá super no ponto. Então pra mim nada a reclamar em relação a isso. Falando nesses flashbacks e também aproveitando o gancho que a gente tá falando de tramas de maturação, é muito bacana as formas que eles representam a inocência da Ellie, né? Como por exemplo, quando o Joel faz aquela surpresa maravilhosa no aniversário dela, que ele leva ela num museu, ele dá uma fitinha assim que você consegue ouvir a contagem do foguete saindo de órbita e não sei o que. A fotografia que eles fazem nessa cena, que é justamente pra simular uma decolagem, cara, fenomenal, sabe? É emocionante quando você tá vendo a cena, o nível de inocência que a personagem tá tendo, né? O nível de infantilidade, eu diria, no bom sentido, dela estar aproveitando aquele momento, né? Dela fazer exatamente o que o Joel propôs pra ela, que é aproveitar a infância enquanto ela tem uma, né? Ele tentou preservar isso o máximo que ele pôde. Isso foi acompanhado bastante ali nos flashbacks que mostraram no episódio. Em relação à trama de maturação, né? O Coming of Age, eu acho interessante alguns simbolismos que eles colocam no episódio, como
como, por exemplo, o lance envolvendo a mariposa. O Joel vai atrás desse significado, né? Porque ele vê que a Ellie fez uma tatuagem de mariposa, ela desenha muito esse animal. E ele achava que remetia ali a transformação, né? Crescimento. Mas, na verdade, representa morte. Mas morte de quê? Em que sentido? Na minha leitura, essa mariposa, ela representa tanto como a Ellie quer se parecer, né? Ou seja, ela quer representar uma ameaça para seus inimigos, né? Não é à toa que ela tá se vingando e tudo mais. Então, ela pode ser vista como uma marca de morte em relação aos inimigos dela. Se ela cruza alguém ali que matou o Joe, que feriu o Joe, ela vai matar. E aí entra em jogo aquele simbolismo da mariposa, né? Que remete à morte. Mas também tem um lado mais dramático nisso, que é justamente a presença da morte na vida da Ellie. Quantas pessoas ela perdeu, o fato dela não poder ser infectada e fazer com que ela acompanhe esse processo de dor das outras pessoas que são infectadas, algumas inclusive que ela amou muito, como por exemplo a Riley, que foi uma primeira namoradinha dela, ou então a Tess, lá na primeira temporada, que também morreu por conta de uma mordida. Então imagina, né, esse tipo de fim a Ellie nunca vai poder ter. É daí que vem inclusive toda aquela construção que foi inserida na primeira temporada sobre um propósito pra Ellie. Ela quer que a vida dela tenha um significado, ela não quer ficar vendo as pessoas morrer, ela não quer ficar vendo essa presença constante da morte. E nesse episódio, aqui na segunda temporada, a gente é relembrado disso. Nós vemos ali frases relacionadas a propósito no quarto da Ellie, a gente vê essa marca da morte representada pela mariposa no braço dela, né? Então a gente pode fazer uma leitura aqui, como eu falei, de que ela quer valorizar a própria vida, ou então a própria morte, né? Que a morte dela tenha um propósito. Faz tudo um link muito nítido pra mim desse simbolismo da mariposa, com essa trama de maturação e com essa questão de propósito. Inclusive, é por isso que ela fica tão furiosa com o Joel, né? Tanto ali na série quanto no jogo, a Ellie buscava um propósito muito grande e o Joel tirou a opção dela. Provavelmente, se a gente estivesse no lugar do Joel, a gente faria a mesma coisa? Claro que sim, gente. Não estamos julgando isso. Você quer salvar a sua filha ou não quer? Muito provavelmente a gente salvaria a Ellie também. Só que dá pra entender também a frustração dela, né? Já que tem toda uma questão envolvendo esse propósito, envolvendo essa relação com a morte. E eu gosto da forma que isso é mostrado no episódio, cara. Eu acho que é muito dramático, eu acho que é muito complexo, de certa forma. Inclusive, peço novamente, gente, coloquem os seus comentários aí embaixo, que eu quero ver muito como é que é a leitura de vocês em relação a isso, né? É legal a gente ter pontos de vista diferentes aqui nos comentários. Então, assim, ó, é de vocês, tá? Comentem aí embaixo que eu vou querer saber mesmo. É interessante como eles vão marcando esse conflito da Ellie com o Joel bem aos poucos. Então você vê que ela não queria, por exemplo, simplesmente chegar confrontando ele. Não, ela começou a suspeitar, né, que tinha algum caroço no angu ali, né, tinha alguma coisa errada em relação à historinha que o Joel tinha mandado. Então o que ela fez? Ela escreveu num papelzinho e ela ia perguntar calmamente sobre aquilo. Até que rolou toda aquela situação com o Eugene, onde o Joel tinha prometido ali pra Ellie que ele ia manter o Eugene vivo, que ia conseguir levar ali pra Jackson a tempo de rolar uma despedida dele com a esposa, mas o Joel não manteve a palavra e matou o Eugene. Mas essa promessa, né, sobre deixar o Eugene vivo também tinha rolado em relação a Ellie. E aí que entrou o ponto interessante que eu achei pra esse episódio, que eles colocaram uma coisa aqui que não tem no jogo, que seria a Ellie reconhecer no rosto do Joel uma mentira. Ela olhar pro rosto dele naquele momento que ele tá contando uma historinha pra Gale, né, pra esposa do Eugene, e falar, caraca, esse é o mesmo rosto de quando ele estava me contando a historinha dos vagalumes. E nesse ponto, né, uniu ali uma quebra de promessa com as perguntas que a Ellie já queria fazer a respeito dos vagalumes, e pronto, a menina estourou. Se você for pensar ainda na questão de propósito e tudo mais, aí que ela ia estourar mesmo, né? Fez pleno sentido pra mim. Então, essa pequena escalada que eles fizeram da Ellie com o Joel pra gerar um conflito ali bem aos pouquinhos foi muito interessante, né? Pra mim foi importante mostrar que a Ellie simplesmente não explodiu e pronto. Não, ela viu alguns sinais antes, ela pensou, ela ia fazer as perguntas de forma calma, até que aconteceu toda essa tragédia aí envolvendo o Eugene. Essa coisa do olhar, sabe? O olhar que ela reconheceu no Joel, eu achei muito legal isso, gente. Inclusive, essa tragédia que envolve aí o Eugene, ela também faz um simbolismo, né? Quase que um paralelo com a morte
morte do próprio Joel, né? Eu achei muito interessante que ele fala, antes do Joel matar ele e tudo mais, que ele gostaria de ver o rosto da esposa antes dele morrer, né? Então ele gostaria que o rosto dela fosse a última coisa que ele visse. E isso aconteceu com o Joel, né? Momento aqui, olha, segura na minha mão. Isso aconteceu com o Joel. A última coisa que o Joel viu foi o rosto da Ellie. Inclusive, o Joel até rebate, né? Ele fala que você não precisa ver o rosto da pessoa que você ama, porque ela sempre tá com você, né? O tempo todo. E isso remetendo, é claro, na filha dele, a Sarah, que morreu lá no primeiro episódio, e também a Ellie e toda a confissão que ele ia fazer pra ela na última cena aqui desse episódio, que foi a conversa emocionante entre o Joel e a Ellie, onde a verdade é acertada ali, né? Ele fala realmente tudo que aconteceu. Na verdade, ele não fala, né? Ele gesticula. E esse foi o momento, gente, que eu olhei e eu falei, o Pedro Pascal vai ser indicado ao Emmy e talvez ele ganhe. Porque, caras, quando a Ellie começa a fazer as perguntinhas do tipo, olha, tem outras pessoas imunes? E ele vai balançando a cabeça. Meu Deus, o que foi isso? Eu quase chorei na parte que a Ellie pergunta, poderia ter tido uma cura? E o Joel faz... Meu Deus, o que foi isso? Pra quem não sabe, né, no jogo, essa é a última cena do jogo. Então a gente espera praticamente o game todo, a última cena, até a gente ver essa conversa de fato. Enquanto na série já inseriram agora, o que eu achei que foi uma boa decisão, tá? Faz sentido depois da gente presenciar a morte da inocência da Ellie. A gente teve que ver quando os mundos da Ellie se colidiram, né? A verdade sendo o preço de uma atitude, que é justamente o nome do episódio, né? The Price. O preço. Nessa conversa, ela até deixa ali um final otimista pra gente, né? Que ela fala que ela tava disposta a tentar perdoar o Joel. Mas, infelizmente, isso nunca aconteceu, né? Como a gente sabe. O preço das ações do Joel foi cobrado e agora a Ellie tá no mesmo caminho que ele e, com certeza, ela também vai ter um preço a se pagar. As ações dela vão ter consequências e isso, com certeza, vai ser abordado na terceira temporada. Did you... And Marlene? Mas agora eu quero saber de você. Você curtiu o episódio aí dessa semana? Cara, eu sou a doida das narrativas psicológicas, né? Então eu gostei muito do que eu vi nesse episódio. Achei super legal os simbolismos que eles utilizaram. Mas eu tô mesmo curiosa pra saber o que vocês acharam. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também, é claro, né, que gosta de The Last of Us. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!